Seja muito bem-vindo ao canal Espírito e Verdade. Aqui, nós mergulhamos fundo nas Escrituras para revelar os mistérios que muitos leem, mas poucos realmente compreendem. E hoje, prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você imagina sobre os seres celestiais descritos na Bíblia. Você já se perguntou o que Ezequiel realmente viu às margens do rio Quebar? Seriam anjos? Criaturas simbólicas? Manifestação direta da glória de Deus? E mais importante, essas criaturas vivas são apenas ofanins, ou algo muito além disso. No livro de Ezequiel, capítulo 1, somos apresentados a uma das visões mais complexas, impressionantes e enigmáticas de toda a Bíblia. Seres com múltiplos rostos, asas que ressoam como muitas águas, corpos reluzentes como bronze em brasa e rodas cheias de olhos que se movem em perfeita harmonia. Nada ali é aleatório. Nada é meramente simbólico. Cada detalhe carrega um significado profundo, espiritual e teológico. Hoje, vamos desvendar as visões de Ezequiel, decifrando quem são as chamadas criaturas vivas, entendendo sua função, sua hierarquia celestial e por que elas vão muito além da ideia tradicional dos ofanins. E enquanto você assiste, eu te convido. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual descrito na Bíblia. Antes de compreendermos o que Ezequiel viu, produto onde ele estava, e por que esse detalhe é absolutamente crucial. Ezequiel não estava em Jerusalém. Ele não estava no templo. Ele não estava em um momento de paz espiritual. Ele estava no exílio, às margens do rio, na terra da Babilônia. O povo de Israel havia sido derrotado, humilhado e arrancado de sua terra. O templo, símbolo máximo da presença de Deus, estava prestes a ser destruído. A grande pergunta que ecoava no coração do povo era simples e devastadora: Deus ainda está conosco? É exatamente nesse cenário de dor, crise e aparente abandono que os céus se abrem. Ezequiel relata algo extraordinário. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Essa não é uma visão comum. Não é um sonho. É uma teofania, uma manifestação direta da glória divina. Deus escolhe se revelar fora. Um presente, o trono de Deus, ele reina mesmo no caos, mesmo no exílio, mesmo na dor. E é justamente por isso que a visão é tão diferente de tudo o que vemos em outras partes da Bíblia. Agora ou mais tarde, por que Deus não se revelou como um homem sentado em um trono? Por que ele escolheu criaturas tão complexas, assustadoras e majestosas? O que essas formas dizem sobre quem Deus é? Essas perguntas nos levam diretamente às criaturas vivas. Quando Ezequiel ergue os olhos em meio ao fogo e às nuvens resplandecentes, ele se depara com algo que jamais havia sido descrito antes nas Escrituras. Ele diz: do meio delas saía a semelhança de 4 criaturas vivas. Essas não são figuras simbólicas comuns. São seres reais da esfera celestial, apresentados com uma complexidade que ultrapassa qualquer representação artística tradicional de anjos. Cada criatura possui 4 rostos: rosto de homem, inteligência, consciência e autoridade, rosto de leão, poder, realeza e domínio, rosto de boi, força, serviço e resistência, rosto de águia, velocidade, visão espiritual e transcendência. Esses 4 rostos apontam para algo essencial. Nada na criação está fora do domínio de Deus. O homem, os animais selvagens, os domésticos e as aves, toda a criação está representada diante do seu trono. Mas não para por aí. Essas criaturas possuem 4 asas, e sob elas, algo ainda mais surpreendente: mãos humanas. Isso revela que elas não apenas se movem, mas executam ordens. Elas não são caóticas. Elas operam com precisão absoluta. E Ezequiel deixa claro: por onde o Espírito queria ir, elas iam. Aqui está um dos pontos mais profundos da visão. Essas criaturas não têm vontade própria. Elas se movem em perfeita sintonia com o Espírito de Deus. Agora pense comigo. Por que Deus se cerca de seres que refletem força, inteligência, serviço e rapidez? O que isso nos ensina sobre como o céu opera? A resposta é clara. O reino de Deus funciona em ordem perfeita,
submissão total e obediência absoluta. E então Ezequiel percebe algo ainda mais impactante. Ao lado dessas criaturas, há rodas sobrenaturais, os famosos ofanins. Mas atenção, eles não são as criaturas vivas. Eles acompanham as criaturas vivas. Isso muda completamente a interpretação tradicional. Quando Ezequiel aprofunda o olhar na visão, algo ainda mais impressionante se revela diante dele. Ao lado de cada criatura viva, há rodas. Mas não rodas comuns. São rodas sobrenaturais, descritas de forma tão detalhada que deixam claro que não se trata de linguagem poética exagerada, mas de uma realidade espiritual específica. Ezequiel descreve essas rodas como se houvesse uma roda dentro de outra roda, permitindo movimento em qualquer direção, sem necessidade de virar. Elas se movem com total liberdade, mas ao mesmo tempo com perfeita ordem. Nada é aleatório, nada é desgovernado. Essas rodas estão cheias de olhos ao redor de toda a sua estrutura. Olhos que tudo veem. Olhos que simbolizam vigilância constante, conhecimento absoluto e percepção plena da criação. Aqui está um ponto essencial que muitos ignoram. Os ofanins não são as criaturas vivas. Eles não comandam o movimento. Eles não agem de forma independente. O próprio texto bíblico afirma que o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Quando as criaturas se moviam, as rodas se moviam. Quando elas paravam, as rodas paravam. Isso revela uma verdade profunda sobre o funcionamento do reino de Deus. Nada no céu opera de forma isolada. Tudo funciona em perfeita harmonia com a vontade divina. Os ofanins representam a mobilidade do trono de Deus. Eles mostram que a glória divina não está fixa em um lugar específico. O trono do Senhor se move pela criação, governa todas as coisas e vê tudo ao mesmo tempo. Você acredita que os olhos nas rodas representam a onisciência de Deus ou a vigilância espiritual sobre a criação? Deixe sua resposta nos comentários. Depois de observar as criaturas vivas e as rodas cheias de olhos, Ezequiel percebe que a visão não termina nelas. Na verdade, tudo aquilo servia apenas como fundamento para algo ainda maior. Acima das cabeças das criaturas vivas havia algo semelhante a um firmamento, resplandecente como cristal terrível. Esse firmamento não era o céu comum, mas uma separação visível entre o domínio das criaturas e a manifestação direta da glória divina. Ezequiel então descreve o que está acima desse firmamento. Um trono. Não um trono comum, mas algo semelhante a uma pedra de safira, indicando pureza, autoridade e majestade absoluta. Sobre esse trono havia a semelhança de um homem. Essa descrição é extremamente significativa, pois aponta para uma revelação que ecoa por toda a Bíblia. Deus, que é Espírito, se manifesta de forma compreensível ao ser humano. Do que parecia ser a cintura para cima, Ezequiel vê algo como metal brilhante, cheio de fogo. Da cintura para baixo, fogo novamente. Tudo ao redor é cercado por um resplendor, semelhante ao arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Essa é a glória do Senhor. Não é destruição, não é caos, é majestade, ordem e santidade. O arco ao redor do trono não é um detalhe aleatório. Ele remete à aliança feita com Noé, lembrando que, mesmo em meio ao juízo, Deus continua sendo um Deus de misericórdia e fidelidade. Diante dessa visão, Ezequiel não faz perguntas, ele não tenta interpretar, ele não se move, ele cai com o rosto em terra. Aqui aprendemos algo fundamental. Quanto mais perto da glória de Deus alguém está, menos palavras são necessárias. A presença do Senhor fala por si mesma. Agora reflita, por que o trono está acima das criaturas? Por que as criaturas não são o centro da visão? O que isso nos ensina sobre adoração? A resposta é direta. Nenhum ser celestial é digno de adoração. Somente o Senhor que está no trono. Ao imaginar essa visão, o que mais te impressiona, a glória do trono ou a ordem perfeita do céu? Escreva nos comentários. A visão que Ezequiel recebeu, às margens do rio Quebar, não ficou isolada no Antigo Testamento. Ela ecoa ao longo das Escrituras e reaparece, com força ainda maior, no livro do Apocalipse. Séculos depois, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, também tem os céus abertos.
Assim como Ezequiel, ele vê o trono de Deus. Assim como Ezequiel, ele descreve criaturas vivas. Assim como Ezequiel, ele fala de glória, relâmpagos, trovões e reverência absoluta. No Apocalipse, João descreve 4 seres viventes ao redor do trono. Um semelhante a leão, outro a novilho, outro com o rosto de homem e outro semelhante à águia em voo. Eles possuem asas e estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso não é coincidência. É confirmação. O que Ezequiel viu não era algo temporário ou simbólico de sua época. Ele teve acesso a uma realidade celestial eterna. Essas criaturas continuam diante do trono, proclamando sem cessar a santidade de Deus. Os ofanins, a mobilidade do trono e a ordem perfeita do céu revelam algo essencial para nós hoje. Deus continua reinando. Seu trono continua em movimento. Sua glória não está limitada a templos, lugares ou sistemas humanos. Assim como Deus se revelou no exílio de Ezequiel e no isolamento de João, ele continua se revelando nos momentos em que tudo parece perdido. Essa visão nos ensina que o céu não está em caos, mesmo quando a terra parece estar. Existe ordem, governo e propósito em tudo. Agora pense, se o céu opera em perfeita obediência e reverência, o que isso nos ensina sobre como devemos viver? Se nenhum ser celestial busca glória para si, por que o homem buscaria? A visão de Ezequiel não foi apenas para impressionar, foi para alinhar corações, corrigir percepções e restaurar a fé. Depois de tudo o que você ouviu, como essa visão muda a forma como você enxerga Deus hoje? Deixe sua reflexão nos comentários. Se este conteúdo edificou sua vida, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama estudar a palavra e se inscreva no canal Espírito e Verdade para continuar desvendando os mistérios das Escrituras com profundidade, reverência e verdade. Aqui, nós não apenas lemos a Bíblia, nós mergulhamos nela.